E a porção que vamos separar para estudar hoje é Gálatas, capítulo 3, do verso 15 ao verso 19. Gálatas, capítulo 3, do verso 15 ao 19. Quem já abriu, diga amém. Gálatas capítulo 3, verso 15, diz assim: Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, e não diz aos seus descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só, e ao teu descendente, e esse descendente é quem, meus irmãos? É Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, a lei não pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa, porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, então, a razão de ser da lei? Ela foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida a quem, meus irmãos? Aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio, ou de condutor, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos mais subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessa arte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Nosso Deus e nosso Pai, que o Senhor nos conduza na meditação da Tua palavra, trazendo graça, sabedoria, unção sobre a minha vida, que, ó Deus, que sou o mensageiro da Tua palavra, mas também graça e unção àqueles que serão receptores da Tua palavra, para que essa palavra não pare nos ouvidos, mas alcance o coração e a mente de cada um que está aqui nesta manhã. Eu te peço isso, Pai, no nome santo do Senhor. Amém e amém. Os irmãos podem assentar. A minha filha, Lídia, que alguns aqui conhecem, quando ela completou 18 anos, hoje ela está com 96, vai completar 29 anos, né? Mas quando ela completou 18 anos de idade, ela já trabalhava num trabalho informal. Ela começou a trabalhar cedo. Nós conduzimos e induzimos ela a trabalhar cedo, né? Porque entendemos, né, pelo menos a nossa experiência, minha e da Denise, que trabalhar cedo poderia ajudá-la em algumas responsabilidades que ela precisava adquirir, né? E quando ela completou 18 anos já, trabalhando num trabalho informal, ela quis comprar um celular, né? Pai, eu quero comprar um celular. Um celular que eu não podia dar a ela, né?
mas como ela estava trabalhando, agora tendo o dinheirinho dela, ela quis comprar esse celular. Então, o que eu fiz foi ir com ela até a loja e financiei no meu cartão a compra desse celular. Eu falei, olha, o papai pode financiar para você o celular. Nem me lembro qual era o valor, mas era um valor caro, era um valor um pouco mais alto, porque jovem gosta de celular um pouco mais moderno, né, que faz tantas coisas. E ela naquela época queria isso, né? E eu comprei o celular, dividi no meu cartão para ela pagar. Eu falei, você vai pagar mesmo? Vou, pai. Você vai pagar mesmo? Vou, pai. Então eu vou comprar, né? Eu me lembro que o vendedor ofereceu um seguro para o celular. Olha para você ver, né? O celular já não era tão baratinho, era caro, que tinha até seguro que a pessoa podia fazer caso fosse roubado, ter um novo, tal. E eu me lembro que quando o vendedor ofereceu o seguro, ele perguntou, olha, eu coloco no nome de quem? Coloco no nome seu ou coloco no nome dela, né? E eu rapidamente disse, coloque no nome dela. Porque agora ela tem mais de 18 anos e ela vai ter que começar a aprender que qualquer coisa que acontecer, agora é ela que vai ter que resolver. Então, vai ter que aprender aí, fazer uma queixa, ir numa delegacia e tudo mais. Então, obviamente, que a minha intenção com isso foi mostrar que ela estava chegando numa chamada maioridade civil, né? Ou seja, que a partir daquela idade, ela passaria a ter responsabilidades e compromissos que ela teria que resolver. E obviamente, meus irmãos, que esse é um dos processos naturais da vida, né? É deixarmos que os nossos filhos amadureçam, que os nossos filhos alcancem a sua maioridade, né? Quem tem filhos pequenos aqui, a irmã, né, tem lá o Nicodemos pequenininho, tem quantos anos ele? 4, né? Mas daqui a 14 anos, ele vai fazer 18 anos, né? Ele vai precisar tomar as suas decisões, resolver seus problemas, né? Não vai ser coerente, né? Um pai, uma mãe, que o filho tenha 18, 20, 25 anos, ainda está resolvendo todas as coisas para o filho, né? Faz parte do processo natural deixarmos os nossos filhos crescerem, amadurecerem, assumirem responsabilidades. Algo está muito errado quando um filho ou uma filha, mesmo com idade avançada, ainda se comporta como um menino, uma menina, né? Ainda deixando que seus pais resolvam muitas coisas, né? De certa forma, meus irmãos, quando lemos a carta aos Gálatas, era isso que estava acontecendo naquela igreja. Aquela igreja estava se recusando a amadurecer. Aquela igreja estava se recusando a alcançar uma maioridade da fé, um crescimento na fé. Eles estavam se recusando e queriam ficar presos a um processo antigo, a uma circunstância antiga, que era presos à lei, que foi um estágio de preparação para o tempo da fé que haveria de chegar, e chegou com a vinda de Cristo Jesus e com a revelação do Evangelho. Então Paulo está escrevendo essa carta aqui, trazendo uma exortação, trazendo uma reprimenda àquela igreja, dizendo, olha, vocês viveram num estágio da fé, mas esse estágio já passou, vocês agora têm que entender que vocês têm que se tornar maduros, têm que se tornar pessoas, né, com maior experiência em Deus. E na época em que a carta foi escrita, era comum as igrejas mandarem seus representantes com perguntas que deveriam ser respondidas pelos apóstolos, né? Então os apóstolos, eles iam, faziam as viagens missionárias, como nós já vimos, Paulo fez, né, em menos de 10 anos, se eu não me engano, eu anotei da outra vez, visitou quase 30 cidades, pregando o Evangelho. E uma vez que a igreja era estabelecida nessas cidades, uma outra pessoa era delegada para cuidar da igreja, mas os apóstolos eram os supervisores, os bispos, que estavam cuidando dessas igrejas, e de tempo em tempo, algumas perguntas eram enviadas aos apóstolos, para que eles pudessem responder. E essas perguntas podiam ser perguntas diretas, ou essas perguntas até mesmo resultavam das notícias que eram trazidas das igrejas que eram visitadas, né?
Na carta aos Coríntios, por exemplo, Paulo diz assim: olha, eu ouvi falar que há entre vós, né, quem esteja cometendo pecados que nem mesmo no mundo se comete. E aí Paulo traz uma orientação a partir daquelas notícias que ele recebe da igreja de Corinto. Então essas cartas serviam como um instrumento de instrução, de crescimento, de fortalecimento daquelas igrejas. Como nós vimos até aqui, Paulo já havia respondido diversas perguntas. Quem está acompanhando o estudo desde o início, Paulo mostrou que de fato ele era um apóstolo. Ele começou a carta desse jeito, né? Paulo, apóstolo de Cristo. Paulo mostrou, respondendo, se o evangelho que ele pregava era um evangelho diferente daquele que Pedro e Tiago pregavam, e Paulo disse que não, é o mesmo evangelho que justifica o pecador através da fé. E essas perguntas, Paulo está aqui respondendo. E agora, Paulo, sendo um habilidoso mestre e de uma forma bem didática, ele estava aqui conduzindo o seu ensino àquela igreja. E agora, nos versos que nós lemos, Paulo está trazendo aqui uma comparação entre duas grandes alianças que foram feitas na história de Israel. A primeira delas, a aliança feita com Moisés, e a segunda, a aliança feita com Abraão, e a aliança feita com Moisés. Embora fossem feitas, em momentos distintos, Paulo está mostrando aqui nesse argumento, como nós vamos ver, que essas alianças tinham o mesmo propósito escatológico. O que significa isso, pastor? Essas alianças estavam apontando para a vinda do descendente. Essas alianças estavam apontando para a vinda de Cristo e aquilo que iria acontecer quando Cristo chegasse. Então tinha um propósito escatológico, ou seja, a chegada do Messias. Mas essas alianças aplicadas aos seus tempos, elas tiveram aspectos distintos. Então Paulo está dizendo, olha, houve diferença entre essas alianças, mas essas alianças elas tinham um propósito de revelar Cristo. Então deixa a sua Bíblia aberta aí, dos versos 15 aos versos 18, num primeiro bloco do capítulo 3, o apóstolo Paulo mostra que Deus trouxe duas preciosas alianças ao povo de Israel. A primeira aliança pode ser chamada de aliança firmada na promessa, a aliança que foi feita com Abraão. A segunda aliança pode ser chamada de aliança firmada na lei. A aliança firmada na promessa compreendeu o chamamento de Abraão e a promessa que Deus lhe fez. Que promessa foi essa? Quando Deus chama Abraão e diz assim, em ti, serão benditas todas as famílias da terra. E a palavra do Senhor diz que Abraão creu na promessa, creu na palavra que saiu da boca de Deus. E quando Deus foi estabelecer a aliança com Moisés, chamando Moisés para liderar o povo na saída do Egito, ou seja, num novo momento da renovação da aliança, nós vemos que ele se lembra da aliança que fez com Abraão. Vamos ver isso. Deixa a sua Bíblia marcada aí em Gálatas, capítulo 3, e vá comigo a Êxodo, capítulo 2. Êxodo, capítulo 2. Pela manhã é importante que você esteja acompanhando as leituras. Se não conseguir acompanhar, pegue um papel, caneta para anotar. Mas Êxodo capítulo 2, verso 23, quando Deus foi chamar Moisés para liderar o povo na saída do Egito, Deus fala com Moisés estabelecendo uma nova aliança, mas ele se lembra da aliança passada. Diz aqui, verso 23, decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança. Aliança com quem, meus irmãos? O que está aí no texto? Da aliança com Abraão.
com Isaque, com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel, e atentou para a sua condição. E lá no verso 6 do capítulo 3, a palavra diz, né? Disse mais, Deus falando para Moisés: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Então nós vemos aqui que o argumento que Paulo está construindo aqui na carta, ele está trazendo Abraão e Moisés, e está mostrando que não são duas coisas separadas, mas uma coisa só, uma promessa só, um alvo só que Deus tinha, tanto usando Abraão como usando Moisés. Os cristãos judaizantes, aqueles que queriam fazer os cristãos da igreja da Galácia só se voltarem para a lei, Paulo está dizendo assim: olha, vocês estão mutilando o verdadeiro evangelho, vocês estão afastando os cristãos do evangelho da graça para um outro evangelho. Eles estavam achando que a lei havia superado a promessa, suplantado a promessa que Deus tinha feito a Abraão. E Paulo está dizendo: a lei não substituiu a promessa está de pé, e a lei veio para confirmar a promessa. E isso pode ser visto claramente aqui no verso 17. Volte aí ao texto de Gálatas, capítulo 3, e no verso 17, Paulo diz assim: e digo isto, que uma aliança já anteriormente confirmada por Deus. Que aliança é essa que Paulo está falando? Qual foi a aliança anteriormente confirmada por Deus? A aliança com Abraão ou com Moisés, irmãos? A aliança com Abraão. Paulo está dizendo: olha, a aliança que foi confirmada com Abraão, o apóstolo Paulo está dizendo, a lei que veio 430 anos depois, essa lei não pode abrogar ou substituir de forma que venha desfazer a promessa. Então Paulo está dizendo, a promessa que foi feita a Abraão é a promessa que está sendo que é o fio condutor, daquilo que Deus queria e quer fazer, e quis fazer através de Cristo Jesus e da vinda de Cristo. Então o fio condutor para entendermos o plano da salvação de Deus aos seus eleitos, irmãos, sejam eles os eleitos que faziam parte da nação de Israel, sejam os eleitos que faziam parte do mundo grego, sejam os eleitos que naquela época faziam parte do mundo bárbaro, porque o mundo na época de Paulo se dividia dessa maneira, os judeus, os gregos ou helenistas e os bárbaros, aqueles que viviam além de Roma, aqueles que viviam além da Grécia. E Paulo está dizendo, olha, que a promessa que foi feita a Abraão, o fio condutor desse plano de salvação, essa promessa foi feita tanto para a nação dos judeus, dos gentios, a saber, que a promessa havia sido estabelecida pelas palavras que Deus havia declarado a Abraão. A promessa estava de pé. Amém, meus irmãos? Então a primeira parte do argumento de Paulo é esse: o que Deus falou a Abraão está de pé, e é isso que Deus está cumprindo. Então, no texto surgem duas perguntas que Paulo teve que responder àqueles que estavam debatendo com ele, Entenda que essa carta aqui, Paulo está fazendo um debate. Ele está aqui debatendo com os cristãos judaizantes, aqueles que queriam misturar o evangelho da graça com elementos da lei. Então Paulo está debatendo, e Paulo se propõe aqui a responder duas perguntas que estão aqui explícitas no texto. A primeira delas está no verso 19. Vamos seguindo a linha do raciocínio de Paulo. Paulo está dizendo, olha, a promessa foi feita, e a lei que veio, não veio para substituir a promessa. E aí surge uma pergunta no verso 19. Então, qual é a razão de ser da lei? Porque se Deus deu a promessa, Deus só poderia ficar com a promessa. Não precisava chamar Moisés,
não precisava instituir uma lei, não precisava instituir os ritos de sacrifício. Por que então a razão de ser da lei? E Paulo faz a pergunta e ele mesmo já responde a pergunta. Qual é a resposta, meus irmãos? No próprio verso 19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Qual é a resposta? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Então a resposta já está aqui. A lei foi dada por meio de Moisés por causa da transgressão do povo. E como de fato é registrado nas Escrituras, irmãos. As transgressões de Israel foram tantas, e tantas e tantas, quando a gente estuda a história de Israel, a transgressão daquele povo foi tanta, que levou aquele povo para um determinado lugar. Qual foi o lugar que aquele povo teve que passar 70 anos, irmãos? Quem é que pode me responder? Foi o cativeiro, foi para a Babilônia. Mas me responde essa outra pergunta. Eles foram levados para o cativeiro, mas a transgressão constante daquele povo, na verdade, deveria levar aquele povo para um outro lugar. Sabe qual é o outro lugar? Deveria levar para o inferno. A transgressão era tanta, que o que aquele povo precisava, o que aquele povo deveria receber, era o inferno dado por Deus. Então as transgressões foram tantos pecados, que na verdade eram suficientes para Deus mandá-los ao inferno. Em seu livro, falando desta carta, o autor John Stott, ele cita uma frase que é a seguinte, abre aspas, ouça a frase: Satanás gostaria que provássemos que somos santos através da lei, a qual Deus deu para provarmos que somos pecadores. A lei não foi dada para nos fazer pessoas santas, nem os judeus e nem quem quer que seja que queira obedecer à lei. A lei foi dada para mostrar que nós somos pecadores, para revelar o nosso pecado, para revelar a nossa miséria. E essa foi a falha dos cristãos judaizantes que estavam querendo corromper o evangelho entre as igrejas da Galácia. Eles achavam que podiam ser santos mediante a lei. Se você se circuncidar, se você guardar o sábado, se você oferecer os sacrifícios tais como eles são descritos, nós seremos santos e seremos aceitos por Deus. Ainda que eles fizessem isso, a lei na verdade só revelava uma coisa, que mesmo eles fazendo essas coisas, o pecado estava onde, irmãos? Estava dentro dos seus corações, como Paulo já falou diversas vezes aqui na carta, que ninguém seria justificado por meio da lei. A lei tinha uma finalidade, mostrar o nosso pecado. Então é isso que Paulo está dizendo. Por que a lei foi dada então? Paulo está dizendo, a lei foi dada por causa das suas transgressões, para estar tratando das transgressões até que viesse o herdeiro da promessa, até que chegasse o tempo da vinda de Cristo. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta que Paulo responde está no verso 21, e Paulo diz, a pergunta, é porventura então a lei contrária às promessas de Deus? Então a lei foi dada para ser algo contrário, algo que duela com as promessas? E a própria resposta também está aqui no texto. Qual é a resposta que Paulo diz? De modo nenhum. A lei não é contrária à lei. Na verdade, a lei ela tem um papel, ela cumpre um papel. E que papel que a lei veio cumprir? A lei veio cumprir o papel, meus irmãos, ouça isso, de nos mostrar que nós somos pecadores e carecemos da graça salvadora de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Esse era o papel da lei, era fazer com que os judeus que estivessem seguindo a lei, estivessem reconhecendo
e clamando e suplicando que o Salvador chegasse logo, porque a lei, ela tinha esse papel de nos mostrar a necessidade da salvação. A lei mostrava a miserável condição humana. Todos pecaram e todos carecem da salvação que está em Cristo Jesus. Com isso, todos deveriam desejar a salvação que o próprio Deus traria em Cristo. E nós podemos fazer uma analogia, só para exemplificar isso, né? O trabalho da lei com a vinda do Salvador, né? Vou fazer aqui uma analogia só para ilustrar aos irmãos. Podemos fazer uma analogia com exames e remédios. Quando nós fazemos um check-up, né, nós não fazemos esse check-up querendo descobrir doenças. Alguém faz isso, né? Vou fazer um check-up porque eu estou doidinho para descobrir uma doença que possa aparecer. Alguém faz isso, irmãos? Não, ninguém faz isso, né? Embora às vezes tenha pessoas que até fujam disso, né? Mas na verdade nós precisamos fazer check-up, porque o check-up, a gente não faz check-up para descobrir, eu estou doido para descobrir uma doença. Não, nós fazemos check-up, né, com a intenção de buscarmos cuidar da nossa saúde. No entanto, quando nós fazemos os exames, nem sempre eles estão 100%. É ou não é, meus irmãos? Aparece lá um probleminha, às vezes, de colesterol, de açúcar, de glicose, às vezes hormônios, enfim, coisas parecidas. Então, eu estou fazendo o meu check-up, né? Já fiz alguns exames, vou completar agora fazendo outros, né? Mas já fiz check-up alguns anos atrás, né? E descobri lá, às vezes, um probleminha aqui, né? Probleminha aqui, aí o médico fala, reduz isso, toma esse remédio, cuida disso, né? Então, nós fazemos exames, não buscando doenças, mas buscando descobrir como está a nossa saúde. Mas em todos os casos, se descobrimos que temos um probleminha de colesterol, se descobrimos que temos um problema de ácido úrico ou algo mais grave, né, o que nós temos que fazer? Procurar um médico e ali deixar que o médico esteja nos cuidando de nós, né? Ele vai cuidar às vezes com um remédio simples ou às vezes com um tratamento. Nós podemos dizer que a lei foi o mecanismo onde Deus estava fazendo um exame constante do seu povo. A lei era o instrumento como um exame, que mostrava sempre a condição daquele povo, ou seja, a miséria daquele povo, a gravidade do pecado do mal, e da doença mortal que estava no coração do povo de Deus, o pecado que fazia eles constantemente voltarem a ofender a Deus. A graça que Deus trouxe em Cristo Jesus, esta graça que Deus já havia prometido em Abraão, ela é o remédio para todos nós. É isso que Paulo está dizendo. Olha, o remédio para todo o povo de Deus, seja ele judeu, gentio, grego, pessoas de outros povos, aqueles que creem em Deus, o remédio é um só, o evangelho da graça, o evangelho da salvação. Então a graça que Deus trouxe em Cristo Jesus, que já havia sido prometida em Abraão, é o único caminho para a nossa salvação. E Paulo declara isso aqui no verso 22, vamos voltar ao texto. A Bíblia diz, né? Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, ou seja, todos estão debaixo do pecado. Judeus, gregos, gentios, todos estão debaixo do pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida a quem, meus irmãos? O que diz aí o texto? Concedida aos que creem. E eu até anotei aqui na minha Bíblia, rabisquei a minha Bíblia, que eu de certa maneira eu posso até ouvir Paulo dizendo assim, quando Paulo diz, aos que creem, eu posso até acrescentar dizendo, aos judeus, aos gregos, aos gentios, aos romanos, é a todos que creem que esta promessa foi concedida. Amém, meus irmãos? Então o evangelho da graça foi concedido a todos os que creem. Então, depois de mostrar que a lei não era contrária à promessa, o apóstolo Paulo mostra que ela foi necessária, porque ela realizou um papel tremendo. E para mostrar isso, Paulo usa aqui no texto bíblico, a partir do verso 23,
Paulo usa aqui um termo bem sugestivo, né, do grego, né? Paulo usa aqui as expressões aio e tutor. Não é alho, irmãos, é aio. Às vezes a pessoa lê alguma coisa e fala, aio, não, né, alho, é aio, ou tutor. E o que significa isso? Esses termos, ouça aqui o que o pastor está falando. O termo que o apóstolo Paulo usa aqui, é um termo chamado paidagogos no grego. Quando você ouve esse termo, paidagogos, isso te lembra alguma coisa? Eu já vejo aqui irmãos que já se lembram, né? Quem é da área de educação, talvez já tenha percebido a similaridade desse termo com alguma coisa, né? Paidagogos, é daí que vem o termo pedagogia, né? Que vem o termo pedagogo, né? Vem desses termos. Então Paulo usa no grego, que foi traduzido aqui como tutor, como aio, Paulo está usando aqui essa expressão chamada paidagogos, do grego, que nos tempos do apóstolo Paulo, o pedagogo, né, vamos assim dizer, ou paidagogos, era um servo de destaque naquela casa, geralmente naquela casa, né, que obviamente tinha uma condição. O paidagogos, ele era responsável pela supervisão da vida educacional das crianças daquela casa. Geralmente o seu papel compreendia um certo rigor, né? Então, historicamente, o paidagogos, ele era uma pessoa um tanto rigorosa, mas ele era rigoroso em que sentido? Porque ele tinha um objetivo a alcançar. O objetivo qual, pastor? De fazer aquelas crianças alcançarem o seu potencial, fazer aquelas crianças alcançarem a sua maior idade. Quando chegasse numa determinada idade, eles estariam preparados para a vida social do mundo greco-romano. Então essa paideia, ou preparação que esses paidagogos faziam, compreendia até mesmo o preparo físico e a habilidade para usar armas para a guerra. Então, hoje, obviamente, quando a gente fala de pedagogia hoje, ela é algo que pode ter similaridade, mas ela se difere muito daquilo que era chamado pedagogia ou paideia no mundo grego. No mundo grego, eles eram preparados até mesmo para usar armas, espadas, porque eram nações ou cidades bélicas que estavam envolvidas em guerras constantemente. Então Paulo usa aqui esse termo para dizer que a lei, mesmo com um certo grau de severidade, ela foi importante tal como um pedagogo. É isso que Paulo está dizendo. Vamos voltar ao texto. Paulo está dizendo, olha, antes que viesse a fé, que veio com Cristo, né, Paulo está dizendo, nós estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio, ou de condutor, ou de tutor, ou de pedagogos, né? Para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Então Paulo está aqui usando esse termo, dizendo que a lei, ela cumpriu esse papel. A lei teve esse papel de conduzir a nação de Israel até o tempo da chegada de Cristo e da salvação que seria firmada nele. Então Paulo está dizendo assim, olha, se vocês seguiram a lei corretamente, e a lei ela serviu como esse pedagogo, o resultado só pode ser um só. Vocês têm que estar abraçando a fé em Cristo Jesus. Porque se vocês seguiram a lei corretamente, esse é o resultado. Não faz sentido vocês quererem voltar à condução do aio. Assim como uma criança, imaginemos aqui a analogia que Paulo está usando. Crianças que estudam no primário. Imagina que as nossas crianças, por exemplo, aqui da escola bíblica, né? Às vezes tem crianças que estudam no primário, mas chegam numa determinada idade, elas vão avançando para outras classes, né? Mas imaginemos aqui um irmão com 18 anos, querendo voltar à classe do primário, irmã Priscila. A irmã deixaria?
Não, irmã, claro que não deixaria, porque isso não é correto. Porque se aquela criança seguiu bem os ensinos que foram aplicados, ao chegar aos 18 anos, ele tem que ser considerado um adulto, uma pessoa preparada para demonstrar sua fé de outra maneira. É isso que Paulo está dizendo. Olha, o tempo da lei foi importante. A lei serviu como um condutor, até que chegasse Cristo, a plenitude da fé, da justificação pela fé. Então o argumento do apóstolo Paulo é que a lei cumpriu o seu papel, e foi um papel importante. E a vinda de Cristo, ela derrubou essas barreiras, pelo menos duas barreiras, né? A primeira barreira, a barreira que havia entre nós e o Senhor. Quando Cristo veio, essa barreira foi derrubada. Nós passamos de inimigos para amigos de Deus, de condenados para salvos, de pecadores para santos de Deus. Mas a segunda barreira, preste atenção nisso, que a vinda de Cristo veio derrubar, foi a barreira entre os povos. Naquela época, um judeu não se dava bem com um gentio. Um judeu, ele achava que ele era o povo santo, e os gentios eram pecadores que iriam para o inferno. Naquela época havia divisão entre escravos e libertos, entre homens e mulheres. E o que o apóstolo Paulo diz aqui a partir do verso 25 e 26? Ele diz: mas tendo vindo a fé, já não permanecemos mais subordinados ao aio, ou seja, ao pedagogo, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. E ele diz, Dessarte, não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher. E ele diz, porque todos vós sois um, e sois um através de quê, meus irmãos? De Cristo Jesus. Então, aquele apelo que os cristãos judaizantes estavam fazendo era um retrocesso. Paulo está dizendo, vocês querem voltar à lei? A lei foi o pedagogo, mas agora nós estamos na maioridade. Nós chegamos ao tempo da plenitude da fé, nós chegamos ao tempo que Deus prometeu da vinda do Messias. É esse tempo que nós temos que desfrutar, não podemos voltar à lei. A lei cumpriu o seu papel, ela quebrou essas barreiras. Agora já não há mais grego, gentio, homem, mulher, escravo, liberto, todos são um em Cristo Jesus. Da mesma forma, meus irmãos, ainda temos cristãos nos nossos dias que querem criar distinções e por meio delas dizer que um grupo é melhor do que o outro. E nós devemos sempre resistir a esses discursos, como Paulo fez. A Igreja Nova Vida não é melhor do que nenhuma outra igreja, nem pior do que nenhuma outra igreja. Nós somos o povo de Deus. Nova Vida, Assembleia, Batista, Metodista, Anglicanos, nós somos o povo de Deus. Então devemos sempre resistir a esses discursos e falar como Paulo, trazendo aqui o verso 28, nós podemos falar, não pode haver pentecostal ou reformado, anglicano ou puritano, batista ou assembleano, todos nós somos um em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Todos nós somos um em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo termina o seu argumento do capítulo 3, usando o que nós chamamos de uma tautologia. O que significa tautologia, pastor? É um termo técnico, é um termo retórico, da retórica, e tautologia significa o seguinte, meus irmãos, quando nós falamos ou defendemos uma mesma coisa, usando às vezes expressões que parecem diferentes, mas expressões que estão falando a mesma coisa. E Paulo termina aqui o capítulo 3 dizendo o seguinte, verso 29, se sois de Cristo, também sois o que, meus irmãos? Descendentes de Abraão.
Então Paulo está finalizando o seu argumento dizendo o seguinte: olha, vocês aí que dizem que são descendentes de Abraão, entenda que ser descendente de Abraão, com a vinda de Cristo, é a mesma coisa que dizer sou de Cristo. Então Paulo está dizendo, aqueles que são de Cristo, são descendentes de Abraão. E aqueles que de fato são descendentes de Abraão, esses são de Cristo Jesus. Paulo iguala os termos. Paulo diz, olha, não há distinção. Então vocês cristãos judaizantes, que querem dizer que são de Abraão, se vocês são de Abraão, vocês também têm que ser de Cristo. Porque a promessa foi feita a Abraão e ao seu descendente. E Paulo mostra que o descendente de Abraão foi quem, meus irmãos? Quem foi o descendente de fato de Abraão? É uma pergunta aos irmãos, pode responder. Quem pode me ajudar? Quem foi o descendente de fato de Abraão? Foi Isaac? Geneticamente Isaac. Mas é isso que Paulo diz aqui, capítulo 3, verso 16. Quem é que Paulo chama de o descendente de Abraão? Está aí no verso 16. Quem é o verdadeiro descendente de Abraão? É Cristo. Então Paulo está dizendo que os verdadeiros descendentes de Abraão são aqueles que creem em Cristo, aqueles que depositam fé em Cristo, aqueles que abraçam a fé. Então o que torna uma pessoa um verdadeiro filho de Deus, seja no tempo do apóstolo Paulo, seja nas igrejas da Galácia, seja nas igrejas europeias do século XVI, ou nas igrejas africanas do século XX, o que torna um filho de Deus, um verdadeiro filho de Deus, é a mesma e única coisa. É o que, pastor? É crer em Jesus Cristo, é crer no evangelho que Ele trouxe, é crer nesse evangelho que nós cantamos nesta manhã, né? Eu creio no evangelho de Jesus Cristo, é Ele que nos justifica. Então nós podemos afirmar, meus irmãos, que o coração do evangelho é a doutrina da justificação pela fé. Aceitar qualquer outro caminho para a nossa salvação é menosprezar o que Cristo fez na cruz, pois seria dizer que aquilo que Ele fez na cruz não foi suficiente a nós. E era isso que Paulo estava ali tão irado com aquela igreja, que aqueles cristãos, quando queriam acrescentar outros elementos para a salvação, Paulo estava irado com eles, e eu posso ver até Paulo puxando os seus cabelos de tanta revolta, dizendo, vocês estão menosprezando o sacrifício de Cristo, vocês estão dizendo que aquilo que Cristo fez não foi suficiente, é necessário acrescentar alguma coisa à salvação que Cristo trouxe. Paulo está dizendo, Cristo é o descendente de Abraão, foi nele que a promessa de salvação para Israel e para todos os povos se cumpriu. Todos os povos quem, pastor? Os judeus, os gregos, os escravos, os livres, todos puderam receber a filiação de eternos filhos de Deus por meio do descendente que é Cristo Jesus. E ao sair de Cristo, ou igualar Cristo a Moisés, como aqueles cristãos judaizantes estavam fazendo, Paulo está dizendo, vocês estão criando um outro evangelho. O único evangelho que salva é o evangelho de Cristo Jesus. Nenhum outro evangelho, senão aquele que declara que a nossa plena salvação já foi conquistada no Calvário. Então, irmãos, esse é o evangelho que a igreja deve anunciar em todos os tempos. O único evangelho que salva é o evangelho de Cristo. É nele que somos feitos filhos de Deus. Então nós podemos dizer que a marca de um verdadeiro cristão, de um cristão maduro, de uma igreja madura, está na adesão a esse evangelho. Você quer conhecer um cristão maduro? Você quer conhecer uma igreja madura, uma igreja firme? Veja qual é o evangelho que ela anuncia. Veja qual é o evangelho que esse cristão anuncia. Muitos cristãos, ainda nos dias de hoje, eu posso dizer que permanecem numa menoridade espiritual. Maioridade, menoridade espiritual.
pois abraçam um evangelho cheio de legalismos e de promessas mirabolantes, que encobrem ou ofuscam, ou sujam, né, ou mancham a pureza da salvação que Cristo conquistou para nós no Calvário. Eu me lembro que quando me converti, nos anos 80, alguns irmãos aqui são convertidos dessa época também. Quem é convertido aí dos anos 80 aí? Já levantaram algumas mãos ali, eu já vi, né? Você conhece, né? Alguns irmãos aqui são convertidos dessa época e vão se lembrar disso que o pastor vai falar. Quando eu me converti nos anos 80, havia um segmento evangélico bem expressivo no Brasil, que proclamava que para ser salvo, um cristão deveria se vestir de certa maneira, e para garantir a salvação, deveriam fazer parte das igrejas deles. Era um segmento, ainda um segmento bem expressivo nos dias de hoje, mas naquela época bem expressivo, né? Em que dizia que para você ser salvo, você tinha que usar a roupa do padrão que eles ensinavam, que vocês deveriam ser como eles ensinavam, e de preferência, ser da igreja deles, porque sendo da igreja deles, você garantia a salvação mais facilmente. Isso no início dos anos 80. Alguns anos depois, eu me tornei pastor. Fui pastorear a igreja do Lote 15. E me lembro que nos primeiros anos eu recebi uma irmã que veio de uma dessas igrejas. Eu não vou falar o nome, mas os irmãos já perceberam qual é. E essa irmã veio ferida, cheia de traumas, para a nossa igreja, pois ela havia sido excluída da sua igreja. E ela foi excluída da sua igreja não porque adulterou, não porque cometeu algo gravíssimo, mas ela foi excluída da sua igreja, porque foi vista por um dos irmãos da igreja com uma camisa sem manga, uma camisa de alça, andando pela rua. E aquilo foi suficiente para que ela pudesse ser excluída da sua igreja. Isso mostra, meus irmãos, que nós estamos estudando aqui na carta aos Gálatas, tem essa aplicação nos nossos dias. Isso nos mostra o quê, pastor? Que o problema da época de Paulo ainda persiste no tempo de hoje. Eu volto a dizer, nosso dever como cristãos é proclamar o evangelho que transforma e liberta o pecador, levando o pecador a uma gratidão, a uma santidade, a um amor, gerados pela certeza da salvação que Cristo trouxe a nós. Quando você é grato pela salvação que Cristo trouxe a você, isso gera em você temor, isso gera em você amor, isso gera em você alegria de servir ao Senhor. E é neste evangelho que nós devemos estar firmando a nossa fé. E eu pergunto aos irmãos, é nesse evangelho que você tem firmado a sua fé? No evangelho que gera gratidão, o evangelho que gera alegria, o evangelho que te diz assim, você era um miserável pecador, mas Cristo te amou de tal maneira que te trouxe para ser um filho e uma filha dele. Então eu creio que a aplicação que nós podemos fazer nesta manhã, nesta palavra, surge de uma pergunta, né? Que pergunta, pastor? Uma pergunta que vai te fazer viajar no tempo. Posso fazer a pergunta? Uma pergunta que vai te fazer viajar no tempo. Se você fosse membro de uma das igrejas da Galácia, a quem Paulo escreveu essa carta, né? Eu te pergunto, de qual grupo você seria? Do grupo dos cristãos, que lá naquela igreja estava querendo trazer a lei de volta, tentando mostrar santidade por meio da lei, ou você seria parte dos cristãos que estariam seguindo o evangelho que Paulo pregou e vivendo nesse evangelho? Então, em qual grupo dos cristãos você estaria se você fizesse parte de uma das igrejas que estavam naquela região para a qual a carta foi escrita? Mas insistindo ainda um pouco mais na pergunta,
Agora, trazendo os irmãos de volta para os nossos dias, eu pergunto: que tipo de cristão você tem sido na sua igreja? Que tipo de cristão você tem sido nessa igreja? Você tem sido aquele cristão que ama a todos os seus irmãos e irmãs que foram justificados em Cristo Jesus? Ou ainda há irmãos e irmãs pelos quais você ainda guarda uma barreira? Era isso que estava acontecendo na igreja da Galácia. Eles se chamavam cristãos, mas um grupo deles criou barreiras, dizendo: nós somos melhores que vocês. E a minha pergunta é: que tipo de cristão você tem sido nessa igreja? Aquele que ama todos os seus irmãos e irmãs que foram justificados em Cristo Jesus? Ou ainda guarda barreiras para alguns irmãos? Devemos entender, irmãos, que o verdadeiro e genuíno evangelho nos faz cristãos maduros, nos faz cristãos que alcançamos a maioridade espiritual, cristãos mais abertos ao amor, ao perdão e à unidade. Quando eu olho daqui, eu vejo pecadores à minha frente, e creio que da mesma forma, quando vocês olham daí, você vê um pecador aqui nesse púlpito. Certa vez perguntaram a Eugene Peterson qual era uma definição que ele dava a respeito de igreja. Ele disse num dos seus livros, disse o seguinte: igreja é um grupo de pecadores, onde um deles se levanta para pregar a palavra. Todos nós somos pecadores, irmãos, e entre nós não pode haver barreiras, de cristãos que são melhores, de cristãos que são mais importantes, porque todos nós fomos justificados pela mesma graça, pela mesma fé, pelo mesmo evangelho, o evangelho de Cristo Jesus, que nos trouxe salvação. Amém, meus irmãos? Então esse problema que nós estamos estudando lá na igreja dos Gálatas, é um problema que nós devemos também enfrentar nos nossos dias. Não criemos barreiras entre nós, não criemos distinções entre nós, porque todos nós, como diz Paulo, que cremos em Cristo Jesus, fomos salvos pelo mesmo evangelho, o único evangelho que pode salvar o pecador, que é o evangelho da graça do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Então vamos nos colocar de pé, vamos orar e vamos agradecer ao Senhor, né? Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, obrigado pela Tua palavra ministrada nesta manhã, Senhor. Ó Deus, onde estudamos de um problema tão sério que aconteceu na igreja, ó Deus, que nas igrejas da Galácia, Pai, que o Teu servo, o apóstolo Paulo, teve que tratar com rigor, com sabedoria, com ensino, com exortação, Senhor. Ó Deus, infelizmente nós vemos esse problema ainda acontecendo nos nossos dias, Pai. Quantas igrejas estão divididas, quantos grupos, ó Deus, querem a prioridade em cima de outros grupos, sejam grupos denominacionais, sejam grupos locais de uma igreja, Senhor. Mas aqueles que compreendem o verdadeiro evangelho, aqueles que entendem a salvação alcançada em Cristo Jesus, Senhor, esses estão, ó Deus, agindo como a Tua palavra nos ensina. Eles entendem que não há mais barreira entre escravo e livre, entre homem e mulher, entre judeu e gentil. Todos os que creem formam a família de Deus, formam a igreja de Deus. E nós fomos chamados, Senhor, a sermos a Tua igreja neste tempo. Por isso, Senhor, perdoa-nos se há no nosso coração qualquer barreira, Pai. Perdoa-nos, Senhor, se temos olhado para o nosso irmão, Senhor, criando barreiras ou nos julgando superiores a ele, ó Deus, mais importantes do que eles. Não, Senhor, todos nós fomos alcançados pela mesma graça, esta graça maravilhosa, este evangelho maravilhoso. Fomos justificados pela fé nos méritos de Cristo Jesus.
Por isso, Senhor, que isso crie em nós uma atitude de quebrantamento, uma atitude de unidade, uma atitude de perdão, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa promover entre o teu povo, Pai, esta unidade, este quebrantamento, este perdão. Senhor, nós nos colocamos em tuas mãos nesta manhã, para que o Senhor faça isso entre nós, hoje mesmo, Senhor. Que o Senhor faça isso entre nós, nas nossas casas e nossas famílias, Senhor. Que o Senhor faça isso entre nós, nos nossos casamentos, meu Pai, quebrantando os nossos corações e nos fazendo entender que a graça é uma só, que a justificação é pelos méritos de Cristo, e que, ó Deus, através da vinda do Senhor, o Senhor formou um só povo, a igreja do Senhor. Nós te bendizemos por isso, Pai, no nome santo daquele que veio para estabelecer isso entre nós, Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, no nome santo dele, em Cristo, amém e amém. Amém, meus irmãos? Você recebe essa palavra nesta manhã?